Hoje faz 100 dias que Mário Bittencourt assumiu como presidente do Fluminense. E antes de que você ache que é só essa declaração que está aí no título do vídeo, não. Ele falou de muita coisa, inclusive com a presença de Celso Barros, vice-presidente geral, na coletiva. Vou comentar algumas das declarações ditas nessa apresentação, entrevista coletiva, no vídeo de hoje do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, jornalista e tricolor, e nesta quarta-feira, dia 18 de setembro, eu tô aqui para fazer esse giro de notícias, comentando as declarações de Mário Bittencourt e Celso Barros, presidente e vice-presidente do Fluminense, na apresentação que eles fizeram de 100 dias do clube, falando sobre tudo que fizeram até agora na gestão. Mas se você quiser ser mais bem informado ainda do que só assistindo aqui no canal, baixe o aplicativo OneFootball, aplicativo que está presente em mais de 180 países e patrocina aqui o Raiz Tricolor. Então você vem aqui embaixo, aperta aqui no link que está aqui na descrição, faz o download e fica bem informado sobre o Flu. Vamos falar sobre declarações. Antes de mais nada, eu não vou comentar todos os pontinhos colocados por eles, porque foi uma coletiva ali de quase uma hora, né, entre a apresentação que o Mário Bittencourt começou fazendo, com slides, falando o que já foi feito até agora, etc., comentando vários assuntos, e depois 20 minutos ali mais ou menos de coletiva. Então, para não ficar maçante, provavelmente isso vai ser lançado na Flu TV depois, então você vai lá e assiste, fica mais fácil. Então lá no Globoesporte.com tem todas as declarações que ele deu, fica mais simples isso. Eu vou comentar aquelas que eu julguei como mais importantes para serem detalhadas e também as que eu tenho mais propriedade para poder analisar. Primeiro ponto interessante: novo fornecedor de material esportivo. Está definido que Under Armour sairá do Fluminense. A gente já sabia disso, quem assiste aqui o canal e tá aparecendo vídeos aqui no card sobre isso, já sabia disso também, só que todo mundo estava projetando para quê? O fim do contrato em julho do ano que vem, né? Que era quando se encerrava ali em julho de 2020. Mas só que o Mário Bittencourt falou que ele já tem uma procuração da Under Armour para poder procurar e conversar com novos fornecedores. Ele até falou que já está conversando, já está meio que engatilhado ali com algum. Ele não necessariamente usou o termo engatilhado, né? Ele falou que já iniciou conversas com alguns, que a gente também já falou aqui no canal, de que provavelmente é a Umbro, e que a camisa eles têm o projeto de lançar a primeira camisa com esse novo fornecedor na primeira quinzena de 2020, assim como foi com a camisa azul nesse ano de 2019, lançada ali bem no início do ano, seria lançar já o primeiro modelo na primeira quinzena de 2020. E isso corrobora também com uma informação de que eu já tinha, de que esse padrão branco provavelmente foi o último com a Under Armour. Não deve ter lançada aquela informação que eu tinha lá atrás, de que teria uma terceira camisa ainda lançada em outubro, novembro. Não deve ser efetivada essa informação, então na primeira quinzena de 2020 a gente já deve ter uma nova camisa com um novo fornecedor. Plano de sócios, informação sobre o plano de sócios. Na apresentação, Mário Bittencourt colocou lá informação sobre quantos sócios o Fluminense tem, por sinal essa imagem que está aparecendo aí na sua tela, explicando ali a evolução. Essa imagem aí trata de sócios futebol, ou seja, não entra a questão dos sócios contribuintes, sócios proprietários, só sócio futebol, e a evolução disso no final do ano passado até hoje. Então vale destacar, sócio futebol, o Fluminense tem hoje 14.900, vamos fechar em 15 mil até o final de setembro. E isso é praticamente dobrar o que a gente tinha no final do ano passado. Esse plano de check-ins já mostrou que deu muito certo. Eu não sei como está o retorno, né, dele, mas já se mostrou que para adesão de novos sócios funcionou muito bem, porque desses 15 mil que a gente tem, é possivelmente um dos clubes da Série A que tem maior presença de sócios no estádio. Num cálculo básico ali, em relação ao Brasileirão, a média do Fluminense deve ser ali, sei lá, cerca de 50% dos sócios de futebol estando no estádio em cada jogo. E para ainda evoluir, porque o Fluminense tem muito a evoluir. 15 mil sócios é um número assim muito baixo. Só pra vocês terem ideia, o Sport está na Série B, Sport de Pernambuco, está na Série D e tem 26 mil sócios. Contando dependente, que é uma modalidade que eles têm, eles vão para 40 mil. O Bahia está com 40 mil sócios também. Ou seja, o nosso número é muito pequeno. Tem muito a evoluir. E o Mário Bittencourt já falou que quer evoluir isso, lançando o novo plano de sócios do Fluminense em janeiro de 2020. Ele tinha até falado e tal, mas jogou para janeiro, até porque, por exemplo, eu sou do plano check-in 2019. Meu plano vale até dezembro. Ele lançar um novo plano agora, eu ia ficar em dúvida se ia aderir ou não, ia causar muita confusão, então é melhor lançar no início da temporada. E ainda vale destacar, ele tá fazendo usando esse final de ano, segundo a própria palavra dele, como degustação também. Por exemplo, Grêmio e Santos vão ter, né, nos jogos contra Grêmio e Santos e Grêmio na ordem,
vai ter a mesma promoção que teve no jogo contra o Avaí. E com uma meta de 50 mil nos 2 jogos, essa promoção será mantida. Pro ano que vem, essas promoções devem ser mais raras, justamente porque com maior adesão do plano de sócios, será mais vantagem você ser sócio do que provavelmente ficar esperando essas promoções. Falando sobre futebol, e aí entra em cena agora Celso Barros, né, que cuida das questões do futebol. Foi perguntado a ele sobre renovações, 5 jogadores no total, vamos falar aqui de cada um. Sobre Caio Henrique e Alan, né, que dá para juntar os dois, Celso Barros falou que está conversando, os representantes deles estão no Brasil, o representante de Alan está no Brasil, e o representante de Caio Henrique, que eu fiquei surpreso em saber que é Deco, né, também está em constante conversa para tentar manter para 2020 também. Lembrando, Caio Henrique pertence ao Atlético de Madrid e Alan pertence ao Liverpool. Então as negociações não são tão simples assim, eles estão aqui por empréstimo. Terceiro jogador da lista é Nino. Nino, existe uma cláusula de compra, lembrando, o Fluminense tem contrato com ele até o final de 2019, ele está emprestado pelo Criciúma, e nesse contrato existe uma cláusula de compra de 50% dos direitos dele por 5 milhões de reais. Pelo menos para mim, não me parece que o Fluminense gastaria esse dinheiro no final do ano por Nino, mas fica esse impasse aí, né? Segundo Celso Barros, a tentativa é negociar esse valor com o Criciúma, conseguir ali, de repente, emprestar jogador, enfim, ele não falou sobre isso, eu que tô falando, né? Emprestar jogador, colocar alguns outros pormenores aí nessa negociação para continuar com o zagueiro. Daniel, ele praticamente sinalizou de que já tá renovado, né? Teve ali um problema com a carteira de trabalho dele e tal, mas segundo a própria fala do Celso Barros, já deve assinar a renovação nos próximos dias. E por último, o jogador que mais bombou aí agora a declaração foi sobre Johnny Gonzalez. Celso Barros foi bem categórico falando que não aparenta muito querer renovar. Já foram várias propostas feitas, teve ali um problema com o pai dele, né, que fez uma cirurgia e etc, mas o Celso Barros, meio sem filtro ali, falou que aparentemente o Johnny não quer renovar com o Fluminense. Então ele já fez várias propostas e o negócio tá andando. Ou melhor, andando no sentido de tempo, mas tá parado porque o Johnny não aceita. Mais um ponto interessante da entrevista foi sobre o Samorim, né, aquele clube lá na Eslováquia e etc. Sobre isso, esse caso é muito complexo, eu acho que eu nunca toquei muito assim a fundo nesse assunto aqui no canal, justamente porque eu não tenho muito conhecimento sobre esse projeto, conheço assim, não um conhecimento acima do que todo mundo tem para eu poder passar aqui. Então, nesse caso, eu vou deixar o Mário Bittencourt falar sobre isso. Vou deixar aqui toda a explicação dele para poder colocar aqui, porque é um negócio absurdo, assim, chega a ser... Seria muito cômico se não fosse trágico para nós. Explica aí, Mário Bittencourt, toda a situação do Samorim. Nós fomos notificados pelo Samorim, nos comunicando, quer dizer, comunicando ao Fluminense a nova gestão, que nós temos uma dívida de 2,5 milhões de euros com eles, que para nós hoje é um caminhão de dinheiro. Eu respondi dizendo que não conhecia o objeto da dívida, não que eu não reconhecia, mas que eu não conhecia, e que eles me respondessem explicando de onde surgiu esse valor. Eles me contra-notificaram novamente, dizendo que esse valor era de aportes que o Fluminense ia fazer lá e não fez, que eram contratuais. Pasmem vocês, um dos aportes era para ajudar a construir o estádio do Samorim lá, é o que está no contrato. E eu contra-notifiquei dizendo o seguinte: olha, havendo o reconhecimento da dívida, eu vou estudar internamente se a gente deve isso realmente, e gostaria de pagar vocês com parte de direito econômico dos jogadores que jogaram aí. Ou seja, a gente tinha uma parceria, vocês usaram os jogadores aí, fica com um pedacinho de cada um, porque já que era uma parceria, no dia que a gente vender, a gente paga. Eles me contra-notificaram novamente, dizendo que não aceitavam a nossa proposta, que iam ajuizar um processo da FIFA contra nós. A gente, então, os notificou, pedindo que eles apresentassem uma prestação de contas sobre tudo que o Fluminense investiu e quais foram as contrapartidas que eles deram. Eles aí nos contra-notificaram novamente, dizendo o seguinte: olha, quem cuidava disso aqui era uma pessoa do Fluminense, pergunta para ele. Então agora nós estamos não notificando, mas enviando comunicados, e-mails a quem representava o Fluminense lá, para que essas pessoas prestem as contas para nós sabermos se a gente deve realmente aquele valor ou não. E se for devido, eu tiver um processo na FIFA, eu vou ter
pagar. Quer dizer, eu não digo eu, o Fluminense. Mas é surpreendente que a gente fala, um clube do nosso tamanho, da nossa grandiosidade, da nossa magnitude, construa uma parceria com um clube desconhecido, num lugar longínquo, e a gente seja surpreendido com uma notificação de que a gente deve 2,5 milhões de euros. Outro assunto que também bombou, né, na questão das perguntas, etc., não foi falado na apresentação, mas foi perguntado na coletiva, foi sobre patrocínio Master. Mário Bittencourt, ele até falou mais a fundo dessa vez, vale você ir lá ver também a entrevista completa, falou mais a fundo dessa questão, porque, por exemplo, ele falou a mesma coisa que ele já tinha falado sempre, né, que existem várias partes da camisa, a camisa como um todo tem um valor, e o Fluminense vendeu boa parte dessas partes, só não vendeu o Master porque as propostas são abaixo do que ele pensa. E se ele vende o Master por um valor abaixo do que o que ele mostrou pro cara que tá, sei lá, na barra costas da camisa, ele vai criar uma instabilidade na relação com Forte Viron, com Cashbet, enfim, e os outros patrocinadores do Flu. Ainda colocou como consideração de que ele assumiu no meio do ano e quando as empresas, e isso realmente é verdade, quando as empresas já têm a sua verba de publicidade definida para onde vai. Então, e essas negociações da definição são feitas ainda no ano anterior para o ano seguinte, ou seja, ele disse que continua nas negociações, mas provavelmente não deve ter qualquer anúncio até o final desse ano, ficando para o ano que vem, quando as empresas já vão ter o planejamento total e aí podem liberar uma verba do tamanho que ele acha que vale o Master do Fluminense. E aí, inclusive, ele deu uma cutucada em outros clubes, que, por exemplo, tem o Master, ele não chegou a citar nomes, mas tem o patrocínio Master ali citados na camisa, né, e que assumiram agora no meio do ano, etc., por um valor muito mais baixo do que alguns, inclusive, até com um empréstimo colocado ali como o valor que eles vão receber por aquele patrocínio. E isso a longo prazo é péssimo, né? A gente vive falando pro Mário valorizar, que a gente precisa de uma valorização da instituição e a gente pede para que tenha qualquer marca aqui na frente, mesmo que pague 2 balas Juquinha, mas a gente quer que tenha uma marca aqui. Isso não é valorizar a instituição. E por último, um assunto que não esteve na apresentação e não esteve na coletiva, e por isso veio pra cá. No dia 7 de agosto, Mário Bittencourt deu uma entrevista coletiva falando que haveria, em setembro ou outubro, um portal da transparência, com todas as informações do Fluminense, mais explicadas do que num balanço, por exemplo. Ele anunciou isso para setembro ou outubro, e não houve qualquer menção na apresentação, como as coisas que ele já fez, porque ele não fez isso ainda, e também não houve qualquer pergunta dos jornalistas que lá estavam sobre isso na coletiva. Então, o Mário não mencionou isso. Espero que isso seja falado por ele, se vai acontecer agora em setembro ou outubro, se não vai, o porquê não vai acontecer, porque a gente espera, né? Ele até mencionou na entrevista, na apresentação, os valores da negociação de Pedro, comentou a questão da venda de Espadácio, falou de várias coisas, assim, muito abertamente e não tocou no assunto portal da transparência. Então fica aqui esse pedido, né, que ele se manifeste sobre o que aconteceu, se vai rolar mesmo e se não vai, por que não vai. Então é isso, galera. Tá saindo aí mais um giro de notícias. Amanhã tem mais vídeo aqui no canal e vai ter um vídeo especial de listas sobre jogos em Brasília. A gente ganhou em Brasília no último domingo. Tem um vídeo de listas especial sobre isso. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu. Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e, claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado.